Graça e paz, amados. Bom dia. Deus seja louvado por esse dia tão maravilhoso. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quero dar as boas-vindas aos nossos irmãos, irmãs, aqueles que nos visitam hoje pela primeira vez, pelas demais vezes, aqueles que estão cultuando conosco pelas redes sociais. Você é muito bem-vindo. Amém? Que Deus continue falando ao seu coração, porque eu não tenho dúvida que Ele já falou com você no nosso estudo tão maravilhoso, nesses hinos tão lindos. Deus tem mais para nós. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pedindo para que o Senhor traga uma palavra da parte dEle ao nosso coração. Vamos? Então eu te convido você a fechar os olhos, curvar a sua cabeça e clamar pelo Senhor onde quer que você esteja. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença. Pedimos agora, Senhor, abençoa-nos. Fala conosco. Continue, ó Deus, trabalhando na nossa alma, na nossa vida, nessa igreja, em cada lar aqui representado, por cada vida, por cada família, cada lar, ó Deus, aonde quer que, ó Deus, cheguem as nossas orações, intercessões, influência, ou quem sabe a nossa voz e os nossos louvores. Que não sejamos nós, mas que seja o Teu Santo Espírito trabalhando em cada vida. Obrigado, Senhor, porque sentimos a Tua presença, nos alegramos, nos reunimos aqui para bendizer única e exclusivamente o Teu nome. E agora, ó Deus, como ovelhas Tuas, nos colocamos no Teu grande aprisco e pedimos a Ti, ó bendito pastor, ó supremo pastor, ó bondoso pastor das nossas almas, fala conosco. Derrama do Teu Santo Espírito sobre todos nós, sobre a minha vida, sobre o Teu povo, e usa essa igreja, ó Deus, para que possamos ser apenas uma igreja bíblica, uma igreja de ovelhas, seguindo o Supremo Pastor. É assim que Te pedimos, derrama do Teu Santo Espírito e fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Você crê que Deus vai falar com você? Vai falar mais, porque Deus tem mais para a sua vida, amém? Diga para o irmão que está do teu lado, olha, Deus tem mais para a tua vida. Deus tem mais para a tua vida, para o teu coração, para a tua alma. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Um dia, o grande general e rei, conquistador, Alexandre o Grande, estava fazendo as suas investidas, depois já de ter destronado vários reis e impérios, como o Império Medo-Persa. Ele está ali próximo de Jerusalém, próximo de Israel, e ele pede a ajuda dos judeus numa batalha. Ele pede ajuda. E os judeus não o ajudaram. A fama dele já estava sendo espalhada. As conquistas dele já estavam sendo divulgadas, até porque o improvável aconteceu. Aquele jovem líder destronou um dos maiores impérios dos seus dias. Então, logo depois dessa batalha, ele e os seus generais, por não terem sido assistidos pelos judeus, disseram, eles são os próximos. E os judeus sabiam que seriam os próximos. Era inevitável. E aí, enquanto Alexandre o Grande se dirigia para Jerusalém, e os seus generais já estavam discutindo entre eles que partes do templo de Salomão cada um ficaria,
Quem vai recebê-los em Jerusalém não é o governante, mas é, de fato, o sumo sacerdote daqueles dias. E quando o sumo sacerdote apresenta-se diante de Alexandre, com as suas roupas típicas de um sumo sacerdote, principalmente com a estola sacerdotal, Alexandre lembra-se de um sonho que ele tinha tido ainda quando era criança, em que uma figura como aquela aparecia para ele e dava uma mensagem de Deus a ele. E a mensagem era que ele seria um conquistador, seria um desbravador. Então, de repente, Alexandre se prostra diante do sumo sacerdote judeu. O sumo sacerdote não entende nada, até porque ele tinha sido enviado para apaziguar. Tinha, quem sabe, sido enviado ali pelos líderes para que dissesse algo como do tipo, olha, conquista, mas não mata muita gente. O sumo sacerdote não entendeu nada, porque ele sabia que Alexandre era muito poderoso, muito importante, muito influente, e ele, como um judeu, não merecia a adoração de ninguém ou que alguém se prostrasse, até porque, algum tempo atrás, os próprios judeus tinham abominado qualquer tipo de idolatria. E também, de contrapartida, os generais de Alexandre também não entenderam nada, como o nosso chefe, o grande filho de Filipe, conquistador das nações e impérios, se prostra agora para um sumo sacerdote de um povo pequeno. E aí Alexandre depois explicou para os seus generais: eu não me prostrei para ele, mas eu me prostrei para aquele que tinha um dia separado esse sumo sacerdote como mensageiro dele. E diante desse fato e de outros acontecimentos, Alexandre então não conquista Jerusalém, não saqueia o templo, mas tem uma relação de respeito e harmonia com os judeus. E os judeus, milagrosamente, foram salvos de uma destruição atroz, como tinha sido no cativeiro assírio e no cativeiro babilônico. Passado 150 anos depois das grandes conquistas de Alexandre, porque você deve se lembrar, aprendeu isso na escola, do Império Grego conquistando o mundo, conquistando o Império Medo-Persa, e depois da morte prematura de Alexandre, o Império Grego foi dividido em 4 grandes separações, e a helenização, ou seja, a cultura grega foi estabelecida em todo o império. Mesmo que a morte dele tenha sido prematura, a vitória dele foi cultural, a vitória dele foi filosófica, a vitória dele foi educacional, foi política, foi geopolítica, porque agora o mundo então foi alfabetizado, doutrinado, dentro de todo o princípio grego, de metrópole, de cidade, de democracia, como eles viviam lá em Atenas e na Macedônia. Mas 150 anos depois, acontece um episódio muito cruel, porque, como eu mencionei para vocês, os 4 generais de Alexandre, em especial 2, um que era os Ptolomeus, ficaram governando ali no Egito. E aí criaram uma dinastia dos Ptolomeus. Outro, que era os Seleucidas, ficou a norte, na Síria. E ali criou-se uma dinastia dos Seleucidas. E Israel ficou no meio, entre essas 2 tensões. E o que acontece logo que Alexandre morre? Os outros reis foram, de certa forma, até amigos do povo judeu, porque é ali que nasce a versão da Septuaginta, onde os
sábios judeus traduzem a Bíblia do Velho Testamento do hebraico para o grego, ou seja, percebam uma relação de amizade ainda continuou e de tolerância. Porque, irmãos, uma coisa que é fascinante no Império Grego e no mundo grego era a educação. Eles eram um povo voltado à educação, ao diálogo, ao debate, ao ensino, e podem ver que o mundo, e principalmente nós ocidentais, somos fruto do Império grego e romano. Nós somos eu diria, um protótipo, o Ocidente, a nossa civilização ocidental é fruto do quê? Do Império grego e depois do Império romano. Então percebam que os gregos, quando eles dominam e expandem a sua cultura, expandem ali o seu conhecimento. Alexandre monta grandes bibliotecas, inclusive em Alexandria, no Egito, vira um polo educacional, em Tarso, em Éfeso, na Roma, em outras cidades. Mas percebam que também com isso veio práticas que Deus não gostava. Mas num primeiro momento, os demais povos ainda eram respeitados. Mas nas outras gerações, nos outros reis, os judeus começaram agora a ser mal vistos. Porque que povo é esse que não muda? Que povo é esse que não abandona as velhas práticas? Que povo é esse que não adora os nossos deuses? Ou não vão para as Olimpíadas como nós? Porque as Olimpíadas gregas, meus irmãos, diferente das nossas Olimpíadas, eram praticamente feitas nus. Os homens faziam nus. Com alguns esportes, quando tinham cavalo e armadura, não. Fora disso, eram nus. Porque os gregos tinham aquela ideia de beleza, de arte, e eles viam que era como se fosse a exploração máxima da performance humana. Tanto é que as mulheres casadas não assistiam às Olimpíadas. Agora imagina judeus participando de Olimpíadas. Mas eu quero te dizer que os anos foram passando, as décadas foram passando, e alguns judeus começaram agora a participar de Olimpíadas. Sacerdotes e levitas começaram a praticar esportes gregos. E a civilização grega agora começou a ser aceita no meio de quem? Do povo. E aí acontece um episódio, como eu mencionei, entre os Ptolomeus e os Seleucidas. Porque um desses reis Ptolomeus se levantam contra os judeus, mas um dos reis Seleucidas, Antíoco IV Epifânio, ele tenta acabar com a história dos judeus. Ele tenta acabar. E ele entra no templo de Salomão e faz uma abominação. Ele sacrifica um porco no altar. Mas ele não fez isso do dia para a noite. Levou mais de 100 anos em que a cultura foi sendo passada, foi sendo dada, moldada, e as pessoas foram vendo de fato que a ideia grega, a civilização grega, a metrópole grega, a cidade, a democracia, a interação, era muito legal, era muito moderno. Era bem visto, bem aceito, gerava prosperidade, gerava riqueza, gerava network. Então todo mundo ia crescendo debaixo dessa influência, debaixo desse comércio, debaixo dessa riqueza, e cada um queria um pedaço do seu quinhão. E não foi diferente com os judeus. E algumas famílias começam então a serem helenizadas, ou seja, a cultura grega agora entrou dentro da fé judaica. E alguns líderes começaram também a dizer, não tem problema adorar os deuses gregos, não tem problema Zeus, não tem problema Hércules, não tem problema, porque afinal de contas são os deuses vencedores, e nós adoramos então a Zeus e ao Deus de Israel. E aí então, diante desse quadro, já praticamente preparado, vem Antíoco IV Epifânio e tenta dar um golpe, dizendo, vamos acabar com essa besteirada, que é a tradição judaica, de temer um Deus, criador de tudo. Vamos parar com isso, isso é coisa do passado. Agora vocês estão numa nova era, num novo momento, num novo ambiente, numa nova história. Sejam como nós,
cultos como nós, inteligentes como nós, belos como nós, façam artes como nós, prosperem como nós e adorem os nossos deuses. E por isso, aí ele faz isso. Só que ali, em Jerusalém, em Israel, tinha sobrado ainda os 7.000 que não se dobraram a Baal. Posso ouvir glórias a Deus? E aí um grupo de judeus que não tinham se enveredado. Percebam, irmãos, como é muito sutil. Somos desse mundo, mas não pertencentes a ele. Estamos nesse mundo, mas o nosso coração está e deve estar no Nazareno, no Salvador das nossas almas. Amém, meus irmãos? E aí esse grupo se levanta contra Antíoco Epifânio em grupos de guerrilhas, faz o improvável, vence o rei Seleucida. E ali onde nasce a história dos judeus, chamada história dos Macabeus, Judá Macabeu, Judas o martelo. Ele e um grupo destronam os gregos e agora criam a independência. E ali tem uma guerra muito grande, acontece aquele milagre que até Jesus, nos dias dele, participou, que era a festa das luzes. E então o que acontece? Tem toda uma história judaica atrás disso. E o que eu quero dizer aqui com vocês nesse momento e falar, guardem isso, meus irmãos. Um porco foi sacrificado no altar. Mas tiveram homens piedosos que se levantaram contra aquilo e disseram, nós não aceitamos essa cultura, nós não aceitamos essa fé, nós não aceitamos essas práticas, porque nós somos o povo de Deus. Você é povo de Deus? Você é serva de Deus, você é servo de Deus, você é ministro de Deus. Nós não estamos defendendo aqui a guerra civil, a guerra humana, mas a nossa guerra, ela é espiritual, amém? A helenização não existe mais em tese, mas a helenização espiritual está aí. O diabo, as vozes, o espírito do anticristo está aí, tentando seduzir quem? O povo de Deus e o mundo. Hoje eu contei essa história porque durante esses dias eu tenho orado e pensado muito sobre o momento que vivemos, não só como igreja, mas como povo, e como nação, e como mundo. O mundo está de ponta cabeça, não está, meus irmãos? Está doido ou não está? As pessoas estão correndo atrás do vento, estão construindo castelo nas nuvens, estão achando, já sabem de muitas coisas, mas estão correndo atrás dessas mesmas coisas que destroem. Isso está entrando dentro da igreja, não tem sido assim? As pessoas querendo ouvir uma mensagem palatável, midiática, famílias sendo construídas a partir de imagem de status, de fotos em Instagram. A vida real parece que virou algo do passado. Hoje o que importa é a vida digital, é aparecer, é estar vivendo diante de tanta gente. O mundo está de ponta cabeça. Nós conversamos com muita frequência com alguns irmãos, e tem pessoas e irmãos, até na fé, que acham que está tudo normal. O que acontece na política, o que acontece no mundo, o que está acontecendo nas famílias é tudo normal. Faz parte dessa, abre aspas, nova helenização, desse novo mundo moderno ou pós-moderno. Está de ponta cabeça. As pessoas praticando as coisas mais atrozes, mais ignorantes, em nome de liberdade, em nome de é o que eu quero para mim, porque o corpo é meu, eu faço o que quero. Salvam tartarugas, que é lindo, e matam bebês, e o próximo com descaso. O mundo
está perdido. Se tem notícias de roubos, de desfalques, e dizem, tudo bem, foi a conta dele, daqueles velhinhos, daquelas pessoas. O juiz, ou os grandes juízes, cometendo absurdos, e as pessoas dizendo, mas é só dessa vez. Isso pode. Meus irmãos, o mundo está de ponta cabeça. O mundo está de ponta cabeça. E hoje, em cima disso, eu quero trazer um tema aqui com todos vocês. E o título da minha mensagem é Um Alerta Divino. Vigiai e orai. Um alerta divino. Um alerta divino para todos nós. Vigiai e orai. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 41. Gostamos de citar com muita ênfase esse texto. Irmão, vigia. Irmão, ora. Não é assim? O irmão deu uma rabiada. O irmão chutou o pau da barraca. Rodou um pouquinho a baiana. Irmão, vigia. Irmã, ora, irmã. Não é assim? Virou um jargão, né? Não virou um jargão? Virou. Mas eu gostaria que você se desarmasse agora. E vou até dizer aqui algo. Se esqueça do mensageiro agora. Porque até quando a gente chama a atenção de alguém, um pai quando chama a atenção de um filho, um pastor quando chama a atenção da igreja, um líder dos seus liderados, ele é visto com respeito, né? Porque ele está dizendo a verdade. Então o destaque muitas vezes vem para ele. Esqueça, viu? Esqueça do mensageiro. Essas palavras não são minhas. Elas são para mim, inclusive. Lembre-se da mensagem. Fixe o seu coração sobre a mensagem. Esqueça do mensageiro. Amém? Você pode desarmar? Pode desarmar? Baixar os punhos? Porque, irmãos, esse princípio foi dito por Jesus como um dos últimos ensinos do Mestre. Logo, é um dos mais importantes. Lembram? Jesus deixa a ceia e fala, olha, aqui é a lembrança da nova aliança, do Novo Testamento. É a lembrança do meu corpo e do meu sangue para vocês para sempre, até aquele grande dia que a gente vai tomar junto lá no céu. Jesus deixa uma outra grande lição, que é a morte dele na cruz, na prática, a expiação, a compra de cada um de nós que crermos nele. Ou seja, as últimas mensagens de Jesus são as mais importantes. E a gente está diante dessa. Por isso que eu disse, esqueça o mensageiro. O mensageiro é importante? Claro que é, Deus separa mensageiros. Deus separa pastores, pregadores, profetas, sacerdotes, reverendos. Mas a mensagem é incomparável. Mensageiro é importante, porta-voz é importante, mas a mensagem vem dos céus. Amém, meus irmãos? E essa mensagem vem dos céus para nós, para todos nós, inclusive para mim, para nós. E aqui diz o texto, Mateus 26, 41. E eu fiz questão, inclusive, de deixar o título da minha mensagem, da versão revista e corrigida. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Na NVI 26:41 diz assim: vocês, 26:41, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto,
mas a carne é fraca. Vigiem e orem é um termo mais usual e comum, mas eu fiz questão de deixar o meu título, um alerta divino, 2 pontos, em letra maiúscula. Vigiai e orai, para resgatar a ideia do imperativo, para resgatar essa ideia tão importante desse assunto que é sempre presente e necessário. Hoje eu quero falar com vocês sobre 3 coisas, meus irmãos. Em primeiro lugar, sobre lições simples, que muitas vezes Deus nos dá, como essa, por exemplo, mas que nos levam a práticas preciosas e práticas que devem ser observadas por toda a vida. Quero usar também, em segundo lugar, 2 igrejas preciosas que se perderam ao longo de alguns poucos anos sobre essas 2 coisas. E, em terceiro e último lugar, quero falar que Deus um dia mudou a nossa vida, Deus transformou as nossas almas, e o que nós temos feito com essa vida e alma transformada. Então, indo aqui ao meu primeiro ponto, meus irmãos, quero falar um pouco com vocês sobre essas práticas preciosas, essas práticas que são maravilhosas, que devem ser conservados por toda a nossa vida, mas ao mesmo tempo que são lições simples. Vamos lá. Sala de aula. Turma do primário. Vigiai ou vigiem. Vamos traduzir na linguagem infantil? Não ficar pensando na morte da bezerra. Cabeça de girafa, pescoço de girafa, corpo no lugar, cabeça em outro lugar, não é assim? Em outras palavras, sobre vigilância, precisamos aqui de fazer uma tese explicando para qualquer um sobre vigilância, de uma criança a um adulto, ou quem sabe uma pessoa que agora está sofrendo com problemas mentais. Precisamos. O mínimo do bom senso sabe o que é vigiar e o que não é vigiar. Sabe ou não sabe? E orar? Orem ou orai. Vamos lá, quem é que não sabe? Quem é que não sabe sobre oração? Qualquer religião, até o ateu. Até o ateu. Ele pode não praticar, mas se o negócio está feio para o lado dele, ele pede oração. Pede ou não pede? Porque ele diz, bom, eu não creio, mas quem sabe você está certo. Não é assim? Sobre oração, a gente precisa fazer uma tese explicando o que é oração. Oração é falar com o divino, e no nosso caso, com o Criador. Lições simples, mas que podem e devem ser praticadas, porque são preciosas para toda a nossa vida e por todos os dias da nossa vida. Vigiar é 100% de atenção, de concentração, de foco. E orar é 100% de devoção, se a nossa oração está sendo de verdade. Eu não estou falando aqui que você vai ter que ficar, literalmente, com palitos de fósforos ou de dentes aqui próximos ao olho para não fechar até durante a noite. Não, não é isso. Eu estou falando que no momento em que estamos acordados, precisamos estar atentos, precisamos estar concentrados, precisamos exercitar as nossas faculdades. Ou seja, o que é vigiar senão a atenção plena? Não aquela atenção militar, propriamente dito, de uma diligência. Aquilo é muito bom para o soldado, mas o soldado também tem folga, ele volta para casa, mas ele não fica também, dando sopa. A gente anda olhando para os lugares, observando, ou seja, percebam, a atenção. Quando eu falo atenção aqui, eu não quero que você, coloque aquele peso, assim, militar. Eu estou dizendo
Sabe a atenção da mãe que faz comida, enquanto lava ali a louça, está fazendo comida, está batendo a roupa na máquina. Você que está dirigindo, indo trabalhar, você está prestando atenção no fluxo. Você não está ali, né? É um bandido ali. Não, você não está assim. Não estou me referindo a isso, meus irmãos. Sabe essa neura? O diabo vai me pegar, tropecei, é o diabo. Sabe, esse crente neurótico, psicótico. Não. Eu estou falando de atenção nas coisas básicas da vida. Sabe aquele lance? Vamos traduzir aqui em miúdos. Eu sei que aquilo está errado, eu estou dando sopa. Eu não preciso que ninguém me chame a atenção. Está errado, está errado. Opa, está errado, não vou dar sopa. Ah, mas não tem papai do meu lado. Não tem mamãe. Ah, ainda bem que a minha mulher não está vendo. Ainda bem que o pastor não está aqui. Não. Vigilância, meus irmãos. Quero tratar disso. Porque prestem bastante atenção nessas duas coisas. Vigilância é 100% de atenção. E oração é 100% de devoção. A gente não vem aqui para a igreja e eu digo assim para vocês, vamos orar. Vamos, feche os olhos, curve a cabeça e ore agora e clame por Diana. Vocês tomam um choque, né? Pastor, igreja evangélica ou é templo de Artemis? Não é assim? Mas o irmão que está boiando, está pensando na morte da Bezerra, tá bom, Santa Diana, né? De repente vai orar para Diana. Por quê? Porque ele não está atento. Mas o irmão que está atento, falou, opa, pastor, o irmão não vigiou. Porque somos o povo que crê em um único Deus, que se revelou para nós como Pai, como Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, meus irmãos? É um único Deus que se manifesta por meio de 3 pessoas. As Escrituras atestam isso. Então, uma pessoa que ora, ela ora com atenção. Eu sei que tem vezes que a gente faz algumas, vamos lá, vamos aqui ser franco, a gente faz algumas rezas, né? Senhor, obrigado por essa comida, mas, irmão, você não está nem comendo, você está fazendo outra coisa. Está orando, agradecendo pela comida. Virou reza ou não virou? Virou uma rezinha de crente. Mas não deve ser assim, não é verdade? Não deve ser assim. A gente deve fazer as nossas orações com atenção. Por quê? Porque é o nosso momento com Deus que demonstramos. Te queremos, Senhor, aqui nesse lugar. Agora, olha que curioso. Essas duas coisas, como eu falei, lições simples. Elas são extremamente importantes. Porque o texto bíblico aqui, em outros textos bíblicos paralelos, dizem que nos livra da tentação. Ou seja, a vigilância me livra da tentação e leia-se queda. E a oração me livra da tentação, leia-se também queda. Se eu vigio e não oro, eu estou suscetível à tentação e à queda. Se eu oro e não vigio, eu também estou igualmente suscetível. Essas duas verdades o mestre está dizendo para nós, e a Bíblia vai dizer inúmeras vezes, tem que caminhar junto. Porque na vigilância é o meu comportamento e a minha atitude de atenção e concentração consigo mesmo e com tudo que acontece ao redor. E a minha oração é a devoção espiritual, é invocar pelo sagrado, é invocar pelo sobrenatural, pelo divino. Porque, meus irmãos, tem coisas que a gente pode fazer, por exemplo, vigiar, mas tem coisas que a gente não pode fazer, por exemplo, expulsar um demônio. No sentido de a força contra o demônio. Quem é que manda embora o demônio? Somos nós? Não, é Deus. Deus nos dá autoridade sobre os demônios. Mas não é na força do nosso braço. Demônios caem por terra, sim, quando oramos. Mas quem é que expulsa? É Deus, usando a nossa vida pela misericórdia. Então guardem isso. O sobrenatural, você não faz.
Você não muda o coração da pessoa, mas você pode orar pela pessoa. Você pode vigiar, você pode ficar atento, mas você não pode, por exemplo, deixar de usar a droga pela pessoa, porque é ela que quer. Mas você pode orar por essa pessoa que está presa às drogas. Percebam, as duas verdades fazem com que a tentação, leia-se, queda, caia por terra. Amém, igreja? Amém, igreja? Isso é maravilhoso, irmãos. Aqui, por isso que eu falei, olha, uma lição simples, mas é uma prática preciosa para toda a vida e bênçãos inenarráveis vêm sobre nós por toda a vida. Porque se faltar um desses elementos, guarde isso. Se faltar um desses elementos, sobra tentação, sobra queda. Vou repetir. Pastor, mas eu sou alguém que vigio muito. Você usa suas faculdades cognitivas, parabéns, parabéns. Mas eu não gosto de orar, então, filho, queda. Queda é previsível. Porque vai ter coisas que virão sobre você e sobre mim, que é Beelzebub mandando as setas. E é espiritual. E você não impede as setas de Beelzebub pela mente. Você precisa estar revestido de poder. Pastor, eu amo orar, né? Eu amo orar, eu começo e não paro, eu entro na presença, é glória, e aleluia. Eu falo, puxa vida, esse negócio de vigiar, pastor, isso daí é da carne, é da mente. Ih, filho, vai sobre a queda. Porque Deus te fez com um corpo, com uma inteligência, com uma prontidão que você tem que exercitar, porque você é templo do Espírito e tem a mente de Cristo. Amém, meus irmãos? Lembra que eu falei que Deus nos mudou, nos transformou? A gente vai chegar lá no terceiro ponto, a não ser que ainda você não foi mudado e não foi transformado. Então eu te digo hoje, entre pela porta e aceite Jesus. Jesus, quando Ele pratica a sua obra de redenção e a ceia, são duas doutrinas lindíssimas para nós, mas foi dificílima para ele ter praticado. E hoje, lembre-se disso, essa lição não é porque ela é simples, que ela se torna simplória. Essa lição ela é simples, vigiar e orar, é simples, mas ela precisa ter um zelo no nosso coração, um zelo enorme, como eu tenho vivido, como eu tenho praticado. Será que realmente eu tenho vigiado como Deus quer, ou tenho vigiado como as pessoas querem? Lembra que eu falei da helenização? Pastor, nós estamos prosperando. Sacerdote Jacó, nós estamos vencendo. Qual é o problema aqui de uma Olimpíada grega? Qual é o problema de uma dramaturgia nu? Qual é o problema de uma casa de banho? Afinal de contas, a bênção do Altíssimo está sobre nós. Vigilância, filhos. Percebam? Não tem como vencer o mal de cada dia, e muito menos o príncipe deste século, sem a prática, não a teoria apenas, da vigilância e da oração. Eu posso tirar nota 10 sobre a teoria da vigilância e da oração, mas estar tirando um 0, porque eu não estou vigiando e não estou orando. Guarde isso, irmãos, ainda nesse primeiro ponto. Essa é uma doutrina prática. Para quando, pastor? Para a vida toda. Para que lugar, pastor? Para todos os lugares. Para o trabalho, para os negócios, para os filhos, para a convivência, até na hora que você está no hospital. Meus irmãos, é para todo lugar, porque você precisa exercitar essas verdades. Tá bom? Segundo lugar, meus irmãos, quero usar 2 igrejas rapidamente aqui com vocês para ilustrar bem isso.
duas igrejas. A primeira igreja está lá em Apocalipse capítulo 2. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse 2. Lembra das 7 cartas do Apocalipse? Onde o Senhor usa aqui o apóstolo João para escrever 7 cartas? Pois é, esse texto é maravilhoso, meus irmãos. Eu quero usar duas igrejas aqui que algumas décadas depois, apenas algumas décadas depois, tinham esquecido do que era vigilância e oração. Vamos ler essas duas cartas? Porque na primeira carta, vocês vão se lembrar do quê? Que a carta de Apocalipse, quando Deus usa aqui o apóstolo para que ele escreva, e ele escreve esse texto, e passa, né? Porque percebam, irmãos, aqui é um ditado de Jesus, tá? Guarde isso. É um ditado de Jesus a João, ou seja, é as próprias palavras de Jesus só sendo escritas por João. Jesus não escreveu nenhum texto, mas ele fez 7 cartas ou 7 ditados exclusivos para o seu povo. E aqui na primeira, a igreja de Éfeso, olha só o que diz o texto. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Conheço as tuas obras. Vocês fazem obras, mas perderam a intensidade da alma. Não são mais apaixonados por mim como eram. Me trazem ofertas, me trazem músicas, louvores, me trazem canções, me trazem trabalhos até de apologia contra os maus, mas já não são mais apaixonados por mim como eram. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Versículo 5. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Lembra-se de onde caiu, em outras palavras, aonde você parou de vigiar e orar. Aonde? Aonde? Em que episódio isso aconteceu? É algo íntimo. Percebam que o texto não aponta um caminho propriamente dito. O texto só diz: há um fato. E eu quero que você volte àquilo que era. Algumas décadas tinham se passado apenas. Meus irmãos, aqui o Senhor está fazendo esse ditado à igreja de Éfeso. Ali havia o templo de Diana. Foi o grande quartel-general de Paulo, depois sendo cuidado por Timóteo, depois foi cuidado por João nesses dias, e depois foi cuidado por Policarpo, e depois João retorna para cá. Ou seja, era um quartel-general. Eles queimaram livros de bruxaria, foram contra as leis vigentes, foram contra e de repente perderam o amor. Lembra que eu disse? Quando falta um desses itens, uma dessas coisas, sobra queda. Faltar um só, já sobra muita queda. Continuando o texto, versículo 6.
Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo: voltem a vencer, meu povo. Vocês comiam da minha comida, vocês bebiam da minha bebida, vocês desfrutavam da minha comunhão. E por que perderam? Percebam que aqui Jesus, ele é cirúrgico. Ele valoriza as obras boas, os pleitos bons, mas ele vai na jugular. Olha, nada disso vale se o teu coração não pulsa mais por mim, se você não me ama mais, se você aprendeu a amar outra coisa mais do que eu. E a segunda carta é a carta que está lá a Laodiceia, a última carta, capítulo 3, versículo 14. A igreja de Laodiceia era riquíssima, meus irmãos. Só para vocês terem uma ideia, a igreja de Laodiceia, ela era famosa, a cidade de Laodiceia era famosa, porque ali eles tinham uma referência muito grande na antiguidade com relação ao colírio. Hoje nós temos farmácias brilhantes, mas naqueles dias, um problema no ouvido, ou nos olhos ou no ouvido, era raro de se tratar. E eles eram protagonistas sobre isso. E aqui o Senhor vai dar uma lição, porque lá eles tinham o pó frígio, que era uma tecnologia que eles desenvolveram que tratava as doenças. E como se não bastasse, além disso, só para vocês terem uma noção, eles eram tão abençoados que lá eles produziam roupas, era um polo têxtil, e eles também eram um centro bancário. Pensa numa cidade em que você tem a alta tecnologia da ciência, que exporta aquilo para o mundo todo, para o Império Romano. Roupas, irmão, roupa, sempre foi importante. E ainda centros bancários. Imagina o poder financeiro, geopolítico que eles tinham. Mas vamos ver o que o Senhor diz para eles? Mais uma igreja também que se perdeu? Olha só o que o Senhor diz. Olha só, vamos ler esse texto, porque vale a pena. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Deixa eu só dar um dado aqui fantástico dos laodicenses. Eles conheciam bem o que é água quente. Sabe, você vai beber água, abre o filtro, está quente. E aí, é bom? É horroroso, não é? Você abre a torneira, vem a água da caixa ou dos canos quente, morna. Você está morrendo de sede, você bebe, mas é uma mistura de saciedade e de náusea. Por quê? Porque nós não fomos feitos para beber água morna, não ser um chá, que aí já é uma outra questão, é quente, né? Pode ver que o nosso corpo gosta de coisa quente, e o nosso corpo rejeita o frio, quando eu digo gelado, né? O friozinho normal, em temperatura ambiente, num vaso de barro, num filtro de barro, lembra? Antigamente, né, as moringas, elas eram para isso, porque elas são refrescantes num dia quente. E eles sabiam muito bem o que eram as águas mornas, porque o que acontece? A Laodiceia, eles recebiam águas de duas cidades, de Herápolis e de Colossos, e elas vinham por aquedutos, e chegava quente. Então ele sabia que quando chegavam as águas era morna na cidade. Para que você bebesse uma aguinha fresca, você tinha que colocar num filtro de barro, ter todo esse trabalho. Mas quando você queria beber, estava sedento ali no campo, passava pelos aquedutos, estava morna. Então eles sabiam bem. Guarda a memória desse fato.
E aqui voltando ao texto, meus irmãos, o Senhor está dizendo o que para eles? O Senhor está dizendo para eles, seria melhor, no versículo 16, que vocês fossem frios ou quentes. Guarda isso, meu irmão. Deus prefere tratar com um frio, Deus prefere tratar com um quente, do que tratar com um morno. O morno, ele está perdido em si mesmo. Ele nem sacia o divino e causa as náuseas nele. Porque o morno está convencido de que é água, mas o morno está prestes a ser vomitado. Continuando o texto. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Lembra que eu falei? Que eles tinham bancos, eram prósperos, mas espiritualmente, o Senhor está dizendo para essa igreja, você que deixou de orar, de vigiar, faltou oração, faltou vigilância, sobre a queda. E agora você está embebedecido com a riqueza. O Senhor está dizendo para nós que somos miseráveis, dignos de compaixão, pobres, cegos e que está nu. O nu a gente vai ver agora. Vamos continuar. Versículo 18. Te dou este conselho, compre de mim ouro refinado e fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Perceba, Deus está dizendo aqui, mas se Deus disse que eles eram pobres, como Deus disse para comprar? Porque o ouro divino não se compra com a moeda monetária e nem do metal, se compra com fé, com piedade, se compra com oração e se compra com vigilância, com consagração, meus irmãos. O ouro divino é isso. Não ter o ouro divino, pode sobrar o ouro humano. E aqui o Senhor usa essa figura da linguagem daquilo que eles mais sabiam, que era negociar, que eram comercializar, que eram guardar moedas, que eram ter riquezas. Mas o Senhor está dizendo, olha, nada disso presta para mim. Vocês estão mornos, como as águas que vêm sobre vocês. E ainda o Senhor disse aqui, compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Ora, eles não eram o lugar mais nobre da tecnologia dos colírios? Sim. Eles não enxergavam que nem todos, né, uma visão 20/20, como dizem, que vê tudo? Mas não é isso que importa. Porque você pode até ver humanamente, mas se você não vê espiritualmente, é porque em algum lugar você deixou de orar ou vigiar. Por quê, irmãos? Porque eu posso enxergar humanamente, mas se eu não estou enxergando espiritualmente, vai sobrar queda. Versículo 19. Repreendo e disciplino aquele que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Amém? Deus está falando com você hoje? Deixa Deus falar, deixa Deus falar. Lembra que eu disse no início? Esqueça-se do mensageiro. Lembre-se da divina mensagem. Isso tem a ver com a minha alma, com a tua alma. Isso tem a ver com o meu encontro com Ele. Isso tem a ver com as nossas grandes riquezas espirituais. Isso tem a ver com o nosso legado eterno. Isso tem a ver com a nossa vida e o legado que deixaremos para as próximas gerações. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Senhor está batendo. E a porta, como o grande pintor clássico pintou, a porta só tem maçaneta pelo lado de dentro. Nós precisamos dar esse passo para abrir. Ao abrir, nós estamos demonstrando vigilância. E ao deixá-lo entrar, nós estamos convidando em oração para que Ele reine na nossa vida. Versículo 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono,
assim como também eu venci, sentei-me com meu Pai em seu trono. Oh, amados, nós não merecemos sentar no trono. Só de ir para o céu e viver, como dizia Spurgeon, nas favelas celestiais, se lá existisse, já seria maravilhoso. Mas ele está dizendo para nós, não, eu te quero do meu lado, sentado no meu trono. Mas é ao vencedor. Ao vencedor comerá daquela comida bendita, como a gente viu. Ao vencedor, lá de Éfeso, darei o direito de comer da árvore da vida, ao vencedor. Logo, quem vigia e ora. Porque quando essas duas coisas andam juntas, nós vencemos a tentação, leia-se, vencemos qualquer queda e nos tornamos vencedor. E agora, ao vencedor, ele vai nos colocar no trono. Eu poderia, se Deus me permite até dizer e fazer essa figura de linguagem, ele vai nos colocar na perna dele, sentar no colo dele, como um filho. Isso é graça demais ou não? Merecemos isso ou não? Não. Mas no momento que você vigia, no momento que você ora, você senta no colo do Pai. A vigilância depende de você e a oração também depende de você. Na vigilância é 100% de atenção e na oração é 100% de devoção. Aonde sobra vigilância e oração, sobra vitória. Aleluia. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, Deus transformou a sua vida. Deus mudou o seu viver. O que temos feito com a nossa vida lavada e redimida para Deus? O que temos feito? Temos dado um presente a Ele, de que forma? Repleto de vigilância e oração ou ausente? Lembre disso. Não é a igreja que está perdendo quando você não vigia. É a sua alma que está perdendo. É óbvio que a igreja perde, porque quando eu perco, os outros perdem. Quando eu perco, muitos perdem. Quando a nossa alma está enferma, ela com certeza irá perecer. E pode até perecer para sempre. Por quê? Porque o pecado e o embaraço vão nos dominando e vencendo. Quando a nossa alma está enferma, os nossos dons podem perder o brilho divino. Ou quem sabe serem enterrados. Tem o dom e está enterrado. E se usa o dom, não é para a glória de Deus, é para a minha glória. Está mais do que enterrado, está vivendo agora debaixo de dons e sendo condenados. Pastor, mas espera aí. Não é pior enterrar? É. Mas usar o dom para a sua própria glória é condenação absoluta. O que Jesus disse lá no sermão profético em Mateus 25? Apartai-vos. Não vos conheço. E aqui é sentença para pentecostal e avivado como nós. Porque o que eles disseram de réplica ao mestre? Senhor, nós em teu nome profetizamos. Nós em teu nome curamos. E nós em teu nome fizemos sinais e maravilhas. E o Senhor está dizendo o quê? Para aqueles que tinham dons em exercício, mas usavam para a sua glória. Apartai-vos, eu não vos conheço. Enterrar é trágico e usar o dom para a sua própria glória é condenatório. Meus irmãos, somos de Deus. E é a glória dele que tem que ser erigida. Que ele cresça e que a gente diminua. Deus usa homens. Deus vai usar. Ele usou mulas. Por que não vai usar homens? Quando eu estou com a minha alma enferma, eu posso perecer.
Eu posso, quem sabe, perder o brilho dos meus dons, ou quem sabe me comprometer com os dons, e com os dons ser sentenciado. Quando eu estou com a minha alma enferma, porque eu deixei de orar e deixei de vigiar, eu muitas vezes me comprometo na minha vida, e comprometo toda a minha família. É comum ouvirem as irmãs dizerem, essa frase linda, que é uma verdade: mulheres de joelhos, filhos de pé. Mulheres de joelho, maridos de pé. Meus irmãos, fujamos dos jargões. É bonita como jargão, mas o que importa para nós é estarmos diante dele, sim, como o quê? Como alguém que vigia e ora. E aqui, meus irmãos, a virtude não é nossa. A gente está fazendo só o básico. Quando a nossa alma está enferma, o nosso mestre deixa de ser o amor da nossa alma, aquele mais desejado de todos, e nos tornamos como Oliba e Olá, as duas filhas que se rebelaram, Samaria e Jerusalém, como está em Ezequiel 23. Meus irmãos, Deus mudou a sua vida. Como está a sua alma hoje? O diagnóstico é bem simples. Tem caído? Tem sobrado queda? É porque está faltando um dos dois. Escolhe. Lembra-te de onde caíste. Deixa a morbidão. Pague o preço. Comece a orar. E aqui, meus irmãos, fuja, pelo amor de Deus, de coisas de visibilidades. Você não precisa, filho, botar no seu status que ficou meia hora de oração. Não precisa, filha, botar ali o texto bíblico para todo mundo ver que você lê a Bíblia. Você não precisa. É bom isso, é evangelismo isso, mas isso está nos adoecendo. A gente está vivendo em função do que os outros dizem. Meus irmãos, como vai a sua alma diante de Deus? Tem sobrado quedas? Tem sobrado tentação? Ou tem sobrado vitórias? Porque Ele mudou a nossa vida. Será que Ele perdeu o poder? Ou fomos nós que perdemos a intensidade? E para eu concluir, eu gostaria apenas de te ensinar aqui a oração da serenidade, lembrá-los dessa oração tão linda, que diz: Deus, concede-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar. Tem coisas que você não pode mudar. Pode mudar? Mas você pode orar, né? Aleluia. Olha aí a primeira asa da vitória. Deus, concede-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, e a coragem para mudar as coisas que posso. Aleluias. Vigilância você pode? Você pode ficar atento no trabalho? O chefe chamou de novo para aquelas coisas erradas? Chamou? Diga para o chefe: chefe, acabou. Acabou, chefe, acabou. Acabou, não tem mais vez, mas eu vou te mandar, pode mandar embora, porque a minha alma, ela é mais preciosa do que o meu emprego. A minha alma é imortal, meu emprego é transitório. Deus abrirá uma nova porta. Coragem para mudar. Vigilância é isso. Coragem para mudar as coisas que posso, e sabedoria para saber a diferença entre uma coisa e a outra. Não tenho dúvida que hoje Deus está nos dando sabedoria. Você está de pé, filho? Você está de pé, filha? Porque quem está de pé, ora. Quem está de pé, vigia. E por que eu estou falando e fazendo essa pergunta aqui? Quero lembrar o apóstolo Paulo. Quem pensa estar de pé? Disse o apóstolo Paulo. Tem hora que a gente não está de pé, a gente está pensando em estar de pé, né? Mas olha, qual é a recomendação prática aqui, o desafio prático? Ore, filho, ore. Ore por você, comece agora. Não tente arrumar a tua história, não, agora, ora. Fala para Deus: a partir de hoje eu vou orar. Não vou ficar um dia sem orar. E vai devagar.
Uma coisa por vez, sabe? É um período de oração em algum horário. Comece e vigie. Vigie. Vigie para valer. E espere, porque o Espírito Santo vai te dar presentes maravilhosos. Se você não está de pé nessas questões, peça perdão hoje. Fala, Deus, eu não tenho vigiado. Vem qualquer coisa sobre mim, eu não sou manso. Pelo contrário, eu sou um dragão. Né, as irmãs, né, são bravas. É, filha, você é brava? Vigia. Está difícil de segurar? Tá bom. Então, ora. Quero ver se o Espírito Santo não vai te amansar. Não está de pé na vigilância, não está de pé na oração, peça perdão. E comece a partir de agora dizendo, Senhor, abre os meus olhos, toca nos meus sentidos. Aquela fração de milésimo de segundo, antes de falar algo errado, ou de cometer algo errado, ou de pegar algo errado, ou de olhar pela segunda vez. Porque isso me faz lembrar um jovem que estava tendo aula na escola bíblica e o professor dizia assim, meninos, cuidado com os segunda olhadinha. Aí teve um espertinho que levantou a mão e falou assim, é por isso, professor, que eu só olho uma vez só, faço assim, ó. Ou seja, eu não tiro, eu não dou a segunda olhada, eu fixo e acompanho, nem que quebre o pescoço. Cuidado, está faltando. A gente vai ser tentado, meus irmãos, em todas as áreas da nossa vida, das formas mais variadas, e para sempre, viu? A tentação de um jovem, de um adolescente é de uma forma, de um adulto é de outra, de um casado é de uma forma, de um avô é de outra, de uma pessoa que já está no leito da morte, quase para morrer, é de outra forma. Mas Deus pode te dar força. Lembre-se de vigiar e orar. Se você está de pé, se essa palavra de hoje falou ao teu coração como uma afirmação, dizendo, isso meu filho, isso minha filha, você está fazendo o que eu quero, então dê glória a Deus, não se envaideça, e ore por aqueles que estão fracos, e ajude aqueles que não estão vigiando, amém? Lembra de Antíoco Epifânio 4? Sacrifício de porco no altar, lembram? Será que temos trazido porcos no altar do Mestre? Ou consentido com o sacrifício de porcos? E a gente está achando que porcos podem, porque estamos na pós-modernidade. Deus quer ovelhas, Deus aceita vacas, bois no seu altar. Quando você ouvir qualquer som sendo trazido à casa de Deus, que não seja um balido, o som que a ovelha emite, sabe, o bé. Quando você ouvir qualquer coisa semelhante a grunhidos, a roncos, estranhe, porque grunhidos e roncos são porcos. Guinchos e gritos, quem dão são porcos. Ovelhas dão balidos, vacas e bois, mugidos. É assim que o povo de Deus tem que viver. E não permitir com que ímpios profanem o templo. Mas tudo isso não começa na igreja. Isso começa na nossa vida, começa na nossa alma. Amém, meus irmãos? Um alerta divino. Vigiem e orem. Ou, como está no imperativo, vigiai e orai. Que Deus nos ajude, que a nossa alma é preciosa, o seu dom é precioso, a sua família é preciosa, a nossa igreja e o evangelho é muito precioso, amém? Deixe essa palavra no seu coração e quero orar por você. Pai, muito obrigado por essa manhã, nos ajuda, Pai, nos ajuda, é só orar e vigiar.
porque um caminhão de oração não compensa uma vida de desobediência. E uma vida de militância e de vigilância sem oração não é outra coisa senão um cristianismo racionalista e humano. Ó Deus, livra-nos dessa autoindependência, dessa soberba, mas ajuda-nos sobretudo a vigiarmos e a orarmos, para sermos livres da tentação, para não cairmos no dia mau, para estarmos prontos em todo o tempo, porque como está na Tua palavra, Senhor, em tantos textos, que o Senhor continue nos ajudando a meditar sobre tudo isso, porque queremos dar a nossa melhor atenção a Ti, 100% dela, Senhor, e queremos dar também a nossa melhor devoção a Ti, 100% do nosso amor. Perdoe-nos de qualquer morbidão. Perdoe-nos se perdermos o amor e nos transformamos naquelas duas mulheres, Oholibá e Olá. Ajuda-nos, Deus, a darmos espaço e abrirmos a porta da nossa vida ao Senhor e somente ao Senhor. É assim que queremos Te servir, Te amar, Te adorar e entregar o nosso melhor sacrifício. Jamais porcos, jamais coisas imundas, mas somente o que Te agrada, porque o Senhor fez o melhor por nós e queremos fazer o melhor por Ti, começando na vigilância e na oração. E assim, Senhor, que sobre vitórias, muitas vitórias sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Leiam depois Lucas 21, 36, 1 Coríntios 16, 13, 1 Tessalonicenses 5, 17, Marcos 13, 33 e 14, 38, e que o Espírito Santo continue falando aos corações de vocês sobre essas práticas preciosas. Esqueçam do mensageiro, lembrem da mensagem divina, é um presente de Deus para nós, para que tenhamos vitórias, amém? Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Dê um abraço bem apertado no irmão e na irmã que está aí do seu lado, abrace ele, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, se você estiver agora em tempo real conosco, diga de onde você está, se você está assistindo esse culto depois, comente aí nas descrições desse vídeo, de onde você está assistindo, quem ainda não nos segue, siga-nos, e fica aqui meu abraço à igreja e a todos que nos acompanham. Um excelente domingo, um mês de vitória e uma semana de vitória, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos.